Fala pessoal, tudo bom? Quero mostrar uma dica rápida para vocês aqui que partiu de um mentorado meu chamado João, que ele estava numa dificuldade em conseguir encontrar uma forma de renderizar vidro para uma ideia de uma imagem que ele estava fazendo para colocar dentro de uma landing page de vendas. Ele queria atualizar o portfólio dele, queria melhorar, gerar um efeito mais interessante, ter um aspecto visual mais chamativo para poder atrair certos tipos de cliente. E ele me mostrou o resultado daquilo que ele estava fazendo. E, evidentemente, não vou mostrar aqui uma coisa que ele tá planejando colocar ainda no portfólio, então eu vou fazer com um outro exemplo, usando aqui a Suzane do Blender, para poder mostrar para vocês como que a gente renderiza e prepara uma cena com um objeto translúcido para que ele pareça correto, para que ele seja profissionalmente bonito, certo? Então, uma forma profissional de renderizar vidro. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia. Quando as pessoas vão renderizar ou fazer uma cena que contenha vidro, geralmente o resultado que elas conseguem é isso aqui, ó. E você nota de antemão, assim, logo à primeira vista aqui, cara, isso não é uma cena, assim, não parece um negócio tão bonito, né? Quando a gente vai olhar imagens de vidro, geralmente a gente está vendo alguma coisa, ó, que tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu ver. Glass Cup Photo, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha no que ele mostra para nós. Ó, percebe? A gente consegue notar o seguinte. Eu consigo ver o fundo. Então esse é um desafio muito grande de um objeto translúcido, ou seja, passa-se luz e ele não tem nenhuma barreira que produza uma luz difusa, a não ser, evidentemente, que seja um objeto que esteja, sei lá, talvez colocado num freezer e ele ficou congelado e, naturalmente, ele vai ser um objeto mais rough, ele vai ter uma difusidade, nem sei se essa palavra existe, mas onde a luz vai rebater e vai se espalhar no objeto. No vidro isso não acontece. O vidro ele só produz reflexões diretas. Ele vai diretamente, você olha para ele e ele te entrega essa reflexão dessa luz. A luz bate e vai direto para o seu olho. E isso é um problema, porque quando a gente está produzindo essas imagens, o que a gente precisa ter ideia? Que o objeto de vidro ele precisa estar separado do fundo. Ele precisa estar separado do fundo ao qual ele pertence naquela composição daquela cena. E isso geralmente é o mais difícil de conseguir alcançar, porque a gente fica batendo cabeça e não consegue entender exatamente como a gente produz uma luz suficientemente boa para gerar o resultado que a gente deseja. Então, note aqui que um dos problemas principais dessa cena aqui em questão é que eu até percebo que tem aqui um objeto que ele parece meio cristal, né? Ele parece meio, não sei, me dá a impressão dele ser vidro. Porém, a forma do objeto ela está um pouco confusa. E ele está confusa justamente pela falta de uma ambiência de luz adequada, de um cenário de iluminação adequado. O ideal para a gente produzir um resultado adequado e profissional de visualização de vidro é a gente fazer algo mais ou menos nessa linha. Então aqui, se a gente for para o outro lado aqui da cena, vocês vão notar que eu tenho uma luz única, certo? Eu posso aumentar ela aqui até para gerar ainda mais reflexão. Eu tenho uma luzinha aqui em cima que vai me dando certas reflexões aqui nessa parte de cima do meu vidro, certo? Eu consigo também aumentar a potência desse tipo de iluminação, sei lá, vamos colocar aqui 900, por exemplo. Ó, e eu consigo ir notando que a aparência do vidro em si ela já dá uma melhorada. Por exemplo, se eu pegar esse objeto e ligar esse outro material que eu criei especialmente para mostrar para vocês como funciona nessa aula, vocês vão notar que se eu mexer no meu IOR, eu vou conseguindo resultados bem mais interessantes, que se
parecem com um vidro que a gente está acostumado a ver em fotografias profissionais. Então esse é o grande lance da gente conseguir gerar uma cena realista e que comunique de fato que aquilo é um objeto de vidro e que eu consigo visualizar ele numa maneira profissional. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou voltar aqui para a minha cena anterior, é sempre pensar o seguinte, ó, o que a gente está olhando aqui? Vamos lá, vamos descrever aquilo que a gente está enxergando. Primeiro, deixa eu anotar aqui embaixo. Primeiro, a gente tem um plano, certo? Deixa eu colocar uma cor mais viva aqui. A gente tem esse plano, no qual a Suzane está sobre. A gente tem um fundo, certo? E esse plano eu não consigo muito bem ver o limite dele, certo? Eu não consigo ver o limite desse plano lá atrás. Eu tenho uma noção que ele é mais ou menos aqui por causa da junção das sombras aqui, ó. Tá? Ao mesmo tempo, eu tenho uma única luz, uma única fonte de luz na minha cena inicial, tá aqui, que está vindo da direção top view, ou seja, está vindo de cima para baixo e está pegando aqui nessa lateral do meu objeto, certo? Então essa luz está vindo aqui de cima para baixo e está pegando aqui nessa lateral. Só que se a gente olhar bem, ela está produzindo um efeito luminoso muito estranho, né? Então o meu objeto, eu até sei que ele está para frente do meu plano de fundo, porém não é clara a divisão das arestas desse objeto aqui, ó. Não é clara a divisão. Ela quase se funde com o fundo. E essa divisão ela fica clara à medida que a gente ajusta a iluminação, a base a qual o objeto está sobre e o pano de fundo que está naquela cena que nós estamos fotografando. Tá? Que no caso aqui nós estamos renderizando. Então, o que a gente precisa ajustar? Primeiro, deixa eu apagar aqui todas essas anotações que eu fiz para a gente quando a gente conseguir visualizar sem muitos problemas quando a gente estiver mexendo aqui no nosso render. Tá? Então, primeira coisa, a gente precisa mudar a direção dessa luz. Tá? Então, eu tenho algumas maneiras de iluminar um objeto translúcido e a primeira deles é iluminando o fundo o qual esse objeto está inserido. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu estou com alguma... Aqui, ó, minha luz está aqui no fundo, eu vou excluir essa aqui, apertar Delete. E essa luz aqui, perceba que agora eu não consigo ver nada. Por quê? Porque esse fundo, o qual eu tenho para que essa luz rebata nesse fundo, ele está com um material roughness muito alto. Ele está com um roughness no meu material muito alto. Isso significa que o meu objeto está opaco. O meu objeto está opaco. Se eu tiro o roughness, o meu objeto ele vai ficar reflexivo, mas eu não consigo ver isso ainda. Por quê? Porque a luz está por trás dele. Mas, quando eu adiciono aqui um transmission, olha o que acontece. Agora, esse plano aqui, ele se transformou num vidro. Ou seja, eu consigo ver a translucidez desse objeto. Eu consigo perceber que ele é translúcido porque eu consigo ver a luz que está atrás dele. Mas o que eu quero? Na verdade, é fazer um objeto translúcido. Ou que ele tenha uma translucência. E eu consigo alcançar isso através desse node aqui chamado Translucent BSDF. Quando eu conecto ele aqui, ó, você vai notar que à medida que eu afasto ou aproximo o meu objeto luminoso, a minha fonte de luz, ele vai gerando uma gradação de luz. Ó. Essa gradação que eu tenho aqui. Ó. Essa gradação. Certo? Então aqui é um pouco mais forte, aqui é mais fraco. E isso se reflete no meu objeto translúcido. Porque como eu consigo ver entre ele, ver o que está atrás dele, aquilo que está atrás influencia o que eu estou enxergando na reflexão que é gerada nesse objeto translúcido.
Então, muito do que vai comandar o resultado final da visualização de um objeto translúcido é como o fundo se comporta. Certo? Então, muito bem. Dito isso, eu preciso ajeitar, então, o meu fundo. Como é que eu faço aqui para que o meu fundo... Ó, se eu tenho essa luz dessa maneira, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, afastar a luz ou aproximar. Acho que assim até tá interessante, ó, mais ou menos aqui. E eu posso movimentar ela para frente e para trás e para um lado e para o outro, para cima e para baixo também. Deixa eu pegar e movimentá-la aqui para o lado, para gerar um reflexo difuso e gradual. Porém, eu ainda tenho esse plano aqui que ele está opaco, né? Até poderia deixar ele assim, porém, não é um resultado que eu considero interessante. O que a gente precisa fazer então? Vamos mudar a estrutura desse plano e gerar um outro efeito nele. Se eu tirar esse Principled BSDF se eu desconectar esse node aqui, ó, esse link, clico seguro e solto o clique. Ele vai ficar completamente preto. O que eu preciso fazer? Primeiro, adicionar um Mix Shader aqui no meu node. Ó, se eu ligar esse aqui, vocês vão ver já o efeito acontecendo na prática. Porém, eu preciso voltar aqui o meu Metallic e tirar o meu Roughness, certo? Esse é o efeito final que eu estou buscando. Porém, como é que eu cheguei nele? Vamos lá. Primeiro, adicionei um Mix Shader e um Transparent BSDF. Eu vou ligar esse BSDF aqui. Esse Transparent eu vou ligar nesse outro shader aqui. E vou conectar no Surface. Beleza. Então, eu tenho agora um controle de me mostre mais o Principled BSDF ou me mostre mais o Transparent BSDF, tá? Agora, a próxima coisa que eu preciso fazer é controlar qual a medida de cada shader vai ser mostrado. Então, ao invés de eu utilizar esse FAC como um controle entre me mostre mais um e me mostre mais o outro, eu vou usar esse node aqui, ó, chamado de Light Path. Vou clicar, apertar Shift A e vou começar a digitar Light Path e dou um Enter. Ele vai me gerar esse node, clico para soltar ele aqui na bandeja de nodes e beleza. Nessa conjuntura aqui, eu vou escolher o Ray Length, ou seja, a distância dos raios. Isso vai, num momento, não vai me gerar tanta diferença. Porém, eu quero adicionar aqui alguns outros nodes para fazer essa composição. Porque o que eu estou buscando fazer aqui? Eu estou buscando fazer com que essa parte de trás aqui, ó, ela seja apagada. Que eu não consiga ver ela na câmera. E aí, ó, eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo, mas nessa área bem aqui, ó, nessa área bem aqui, eu tenho, vou colocar aqui para vocês verem, ó, nessa área aqui, caralho, tá uma anotação do cacete aqui, né, meu? Deixa eu tirar essas anotações aqui. Muita coisa anotada. Muita coisa, muita coisa. Ó. Nessa área aqui eu consigo ver a divisão entre os planos. E eu não quero que isso aconteça. Tá, ó. Vocês notarem? Bem aqui eu consigo ver a divisão. Portanto, para que eu faça com que essa divisão não fique aparente, eu preciso gerar esse resultado nos meus materiais para que ele esconda essa parte de trás e eu só veja a parte da frente refletindo o meu objeto. Então, para isso, eu vou adicionar um node chamado Add. Perdão, errei aqui. É o Math. E aí ele me vai fazer um cálculo que eu não faço a menor ideia de qual é a operação lógica e matemática que ele está fazendo para me apresentar esse resultado. Isso aqui foi através de um outro tutorial, de um outro profissional
que eu vi e que ele mostrou esse resultado. Eu falei, putz, isso aqui é interessante, não tinha testado. E eu trouxe para cá e deu certo. Então, o que, que ele fez? Ele pegou esse modo de cálculo matemático e ele veio aqui ó, em Smooth Minimum. E ele adicionou o Ray Length aqui no valor, certo? Então a gente tem um primeiro valor. Na sequência, ele adicionou um node de Color Ramp, ou seja, para eu controlar aonde esse valor vai estar sendo mostrado. Adiciono o output de value no input FAC. E esse Color Ramp, aqui no Color, eu vou ligar ele aqui no FAC do meu node chamado Mix Shader. Aqui, ó. Jogar esse aqui um pouquinho para a direita, esse também, e fica mais fácil de visualizar. Então agora o que eu tenho? Eu tenho que mexer ou aumentar e diminuir esses valores que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um valor aqui, eu consigo ver pelo meu Node Preview, que se eu não me engano, você consegue instalar ele através dos add-ons aqui do Blender. Se você colocar aqui e escrever Node, você vai ter aqui, ó, Node Preview. Se você não tiver isso aqui sendo exibido, muito provavelmente é porque isso aqui é comprado ou pago. Então, se você entrar no site do Blender Market, por exemplo, blendermarket.com, se eu não me engano é esse o site, e digitar aqui Node Preview, ó, você vai ver que tem aqui um add-on chamado Node Preview de $25. É esse aqui que eu estou usando, beleza? Ele basicamente serve para exibir para mim essas pré-visualizações. Mas você não precisa pagar $25 para usar. Você pode utilizar o Node Wrangler, que esse aqui já vem por padrão no Blender, você só ativa ele. E na hora que você ativa ele, você pode clicar com Ctrl Shift Click e ele vai te exibir no Material Output, ele vai te exibir em tela o que esse Node aqui está produzindo. Tá bom? No meu caso, eu não vou usar isso. Vou usar o Node Preview. Beleza, então eu tenho um valor de 0.3 e uma distância de 0.5. Vamos aumentar a distância e ver o que eu consigo alcançar aqui, ó. Se eu jogar isso aqui um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, será que eu consigo? Ó, já estou vendo alguma coisa aqui. Ah, beleza. Se eu aumento bastante a distância, ó, eu consigo já perceber que alguma coisa está acontecendo, certo? Vamos confirmar se está tudo direitinho. Esse aqui está ok, esse aqui está ok. Tem o Transparent. E se aumentar o valor, legal. Agora, se eu inverter e jogar o preto para a direita e o branco para a esquerda, eu vou conseguir exatamente o resultado que eu estou falando para vocês. Ó. Vou deixar ele bem assim. Ó, já começou a sumir ali. Agora eu vou tirar o value, ó, vou diminuir o valor para 1.1. Ou melhor, 1.09. E ele começou a sumir ali, ó. Se eu aumento a distância, ele joga mais para trás o meu efeito. E ó, começou a sumir ali, ó. Eu jogo isso aqui para cá. Legal. Talvez 0.6. Mas foi exatamente esse o processo que eu passei, tá, pessoal? Foi exatamente esse processo aqui. A gente vai testando até encontrar um resultado que seja apropriado. Posso pegar aqui da lateral, ó, só para ganhar tempo. Então, trouxe esse um pouquinho para cá, esse um pouquinho para cá. 0.6, 0.650 e 31.280. Legal. Ó, beleza. Consegui o resultado que eu estava querendo. Show?
Então, notem como que já houve uma mudança drástica no visual do meu vidro, certo? Já houve uma mudança drástica aqui. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que o vidro, por si só, ele tem certas características. Ó. Por exemplo, geralmente o que o pessoal faz é aquilo que eu comentei. Ó. Eles vêm aqui, pegam, tiram o roughness, tiram o metallic, tiram o IOR e colocam o weight de transmission em 100%. Né? Então, 1 no valor do Blender aqui. Aí eles podem até melhorar aqui, aumenta, sei lá, 1.3 no IOR. Né? Index of Refraction. E, beleza, eles deixam assim. Só que o que eu entendi, cara? O vidro, mesmo o vidro mais liso, ele tem algum tipo de textura. Algum tipo de textura que faz com que ele deixe alguns artefatos visuais naquela superfície. Então o que a gente precisa fazer é exatamente tentar copiar isso. Então, a maneira que eu encontrei que é interessante da gente alcançar isso é justamente fazendo o seguinte. A gente pega aqui ó, o Glass BSDF, basta você apertar Shift A e digitar Glass BSDF, e ele vai te dar esse node aqui, certo? E você conecta ele no Surface. Pronto, ele já te deu um resultado de vidro automaticamente. Ele geralmente vem com esse roughness, ou seja, a opacidade, né? A opacidade desse objeto está em 0.05. Ele geralmente vem em 0, porque o vidro geralmente ele tem pouquíssima opacidade. O legal é justamente você aumentar isso para um valor bem baixo. Então 0.05 é interessante. 0.09 também funciona. Se eu colocar aqui 0.5, por exemplo, ó, ele já deixa um objeto muito mais opaco. Mas 0.09, beleza. Agora, se eu diminuir o IOR para 1.1, ele deixa essas bordas aqui menos aparentes, certo? Ele deixa essas bordas pretas mais finas. Então, agora, o que eu preciso fazer é adicionar justamente essa ranhura, essa textura. Aqui talvez 1.28 seja suficiente. 1.2, vai. 1.2 está legal. Então, primeira coisa, adicionar um Noise Texture. Esse Noise Texture ele vai estar ligado num Bump Texture. Tá? Pessoal, essa facilidade, às vezes algumas pessoas olham assim, nossa, mas como que você sabe todos esses nodes, como é que eles funcionam, etc. Pessoal, você adquire a facilidade de saber qual node funciona com qual à medida que você vai fazendo. Tá? Se você tem dúvidas, não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, cara, entra no meu Patreon, tá? No meu patreon.com/ofelippepavani. Lá eu ensino todas essas técnicas de criação 3D e como que você treina o seu olhar para criar melhor. E como que você treina o seu olhar para criar melhor, beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui ó, é ligar esse Noise Texture nesse Height do meu Bump. E esse Bump você vai ligar na Normal do Glass BSDF. Você vai notar, evidentemente, que aqui cagou tudo, né? Tá ridículo. Porém, você tem como controlar esse Bump sem necessariamente ter que mexer nesse parâmetro aqui chamado Strength. Tá? Você não precisa mexer nele. O que você tem que fazer é exatamente o que eu fiz aqui em cima. Ó. Deixa eu jogar para o lado. Eu vou mostrando passo a passo. Shift A e escrevo Color Ramp. Clico e já conecto aqui, ó, arrasto ele para cima desse link que eu tenho aqui, dessa linha que está interligando os dois nodes, e clico nele. Soltou, ele já conecta automaticamente. Agora eu posso movimentar esses sliders, vocês vão notar que algumas coisas acontecem, né? Então esse é o interessante desse slider, eu consigo controlar o que é mostrado e a força, a intensidade desse node aqui. Então, o que eu estou entendendo? Preto, ele está descendo o meu bump. O bump, pessoal, se vocês não sabem, para quem não sabe, bump é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho uma superfície, tá? Eu tô vendo, imagina que eu estou vendo esse plano aqui, ó. Tá? Esse plano aqui, que eu estou indicando com o mouse.
o bump é essa irregularidade. Quando uma estrada é irregular, em inglês fala assim, né? Bumpy road. Então, ou seja, eu tenho uma superfície e os valores pretos estão me mostrando irregularidades para baixo e os valores brancos estão me mostrando irregularidades para cima dessa superfície. Tendo isso em mente, então, se eu deixar valores de cinza 50%, eu não tenho irregularidade nenhuma, correto? Correto? Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar esses valores de preto e de branco e colocar eles em ponto 5, que é 50%, ou o cinza puro. Então eu pego o velho ponto 5 e olha só, não tenho mais nenhum bump no meu objeto, certo? Então ele está como se não tivesse nenhuma intromissão desse meu bump, beleza? Porém, eu quero adicionar só um pouquinho, cara, e o Blender ele é bem sensível nesses valores. Então o que eu tenho que fazer? Eu quero só um pouquinho para cima dessa minha irregularidade. Então eu vou colocar ponto 5005, por exemplo. E esse valor de 5 aqui, ó, na escala, ele está numa escala 5. Eu quero aumentar essa escala para 90, por exemplo. Olha só, conseguem notar como que ele foi gerando aqui para mim, ó, uma textura no meu vidro? É exatamente isso que eu quero. Porém, eu quero que essa textura ela acompanhe o tamanho do meu objeto e que ela tenha a escala real do meu objeto. Para fazer isso, eu clico no meu Noise Texture, aperto Ctrl T e vai me gerar essa coordenação e mapeamento da minha textura. Basta que eu pegue esse node aqui, ó, esse output chamado Object e ligue ele no meu Vector. E ele automaticamente já vai remapear essa textura de noise no meu objeto. E com isso, eu posso trabalhar aqui o detalhamento. Deixa eu aumentar um pouquinho a força só para vocês verem com clareza. Ó. Eu vou aumentar o detalhamento para 15, que é o máximo que ele alcança. E o roughness é um detalhamento ainda maior. Eu vou deixar ele em 0.658 mais ou menos. Vou dar uma mexida aqui também no Distortion. Vou colocar 3. Beleza. Então agora ele está muito forte, eu preciso diminuir a força dele. De novo, 0.5007. Legal. Posso diminuir um pouquinho aqui para 70. Vou deixar bem próximo para vocês visualizarem. Ó. Aqui, ó. Olha que legal que ele vai ficando. Ó. E ele continua reflexivo, certo? Ele continua reflexivo. Posso diminuir ainda mais usando, aí sim, esse strength aqui do meu node chamado bump. Então, se eu colocar aqui 0.5, ó, ele vai diminuir ainda mais. Colocar 0.1, ainda mais. Talvez 0.8, vai. 0.8 eu ainda consigo ver entre o meu objeto, né? Passar a minha visão para o fundo do meu objeto. E agora eu consigo pensar, ó, em outras possibilidades de iluminação para fazer com que esse meu objeto pareça bem realista. Então, por exemplo, posso pegar essa luz aqui e começar a mexer um pouquinho ela aqui, ó. Sei lá, vou alinhar ela, tô olhando para essa linha, para ela ficar no centro aqui do meu macaquinho e ao mesmo tempo dando uma olhadinha aqui do lado para ver qual é o resultado que eu tenho em tela. Então, estou vendo que a linha saiu da orientação ali do meu macaquinho. Estou achando que está muito pequena essa luz, vou aumentar mais aqui. Legal. Olha que bacana, isso aqui realmente parece um vidro, cara. Né? Eu vou deixar mais próximo aqui, ó. Talvez aumentar um pouquinho o meu plano. Deixar um pouquinho mais próximo. Diminuir um pouco. Legal. Talvez se eu fizer uma loucurinha aqui, ó. Não gostei não. Pego aqui e jogo para baixo. Ó, jogo para cima. Deixa no centro mesmo.
Posso até mudar aqui, ó, colocar um disco, né? Aí ele vai ficar bem... Deixa eu mexer na escala dele aqui. Vou colocar 60. Pronto, aí ele fica um círculo perfeito. Posso diminuir. Aqui assim. Esse plano, se eu mexer aqui ó, no meu valor, ó, consigo ter mais um controle também. Vou deixar o valor de 1 para ele ser 100% branco. Só que aqui na luz, ó, eu vou aumentar um pouquinho a força dessa luz. Vou colocar 900. Deixar ele bem mais branco aqui para mim. E eu acredito que aqui assim ele fica até mais interessante. Ó. Porque aí, se eu jogo essa luz aqui para a direita, eu tenho espaço para trabalhar um pouco de reflexão aqui nessa área. Certo? Então, ó, eu consigo ver a separação dos planos aqui. Lembra que eu comentei? Essa separação de planos aqui, ó. O preto nessa parte, o preto também nessa parte, pretinho aqui também, ó. E esse, por que tá preto, né? Por que ele tá preto e não outra cor? Simples, tá, pessoal? Porque aqui no pano de fundo do Blender, ó, eu vir aqui na iluminação mundo, a cor tá escura, ó. Se eu aumento a cor, ó, olha o que acontece com o meu vidro. Ele vai ficando parecendo ainda mais opaco. Se eu mudo para vermelho, olha o que acontece. Então, tá tendo uma influência do mundo, né, do background do meu mundo virtual aqui, muito grande. Então, o que eu preciso fazer é dar uma diminuída nisso aqui. Eu posso até dar uma breve, né, gerar uma breve tinta aqui, ó. Fica até mais interessante a visualização. Mas bem mais escurinho. Ó, o valor de 0.01. Certo? E aí agora eu posso trazer, ó, esse plano que eu tenho aqui. Ó. Eu criei já antes esse plano, mas eu trouxe ele para cá justamente para auxiliar nessa função. Ó, a partir do momento que eu trago ele para cá, como é que eu fiz esse plano aqui, só para vocês entenderem? Basicamente, apertei Shift-A, Mesh, Plane. Aqui onde eu estou indicando com o mouse. Criei o meu plane, joguei ele para cá, movimentei ele com G na tecla de atalho. E aí eu vim aqui no material, na aba de materiais. Cara, se você não estiver vendo essa aba de materiais aqui, ó, muito simples, tá? Clica aqui nesse menuzinho que eu estou indicando com o mouse à esquerda e vem em Shader Editor ou atalho Shift F3. Porque por padrão o Blender vem mostrando essa aqui, ó, essa timeline, tá bom? Então a gente muda aqui no Shader Editor. Beleza, beleza, tranquilo. Agora, eu peguei esse plano aqui, ó, e adicionei um material. Para esse material, eu tenho que fazer com que esse plano ele se torne um objeto luminoso, um objeto que é uma fonte de luz. Portanto, para eu fazer isso, eu tenho que adicionar um node chamado Emission. Emission. Right. E agora, se eu conecto esse emission, esse output, no meu surface, ele vai virar uma luzinha linda. Vou jogar esse plano aqui para cá, só para ficar fácil de visualizar. Vou tirar a minha luz aqui, ó. Essa aqui. E vou trazer o meu plano para cá, ó. E jogo ele para cima. Certo? Olha que legal. Então, aqui também eu tenho uma aparência de vidro realista, certo? Posso colocar ele aqui em cima, posso aumentar ele um pouco. Ó. Só que o que eu fiz, ó? Vocês vão notar que esse emission, ele está com 1, certo? 1 de emission. Eu posso ligar novamente a minha luz, e vocês vão notar que a partir do momento que eu tenho esse emission aqui, agora ficou bem mais claro, né? O meu vidro aqui, ó. Só que o que eu quero? Eu quero que essa luz seja gradual no meu emission. Então, para eu fazer isso,
Para eu fazer isso, eu preciso adicionar um node de gradient, um gradient texture. E para controlar esse gradient texture, eu tenho duas opções. O ramp, color ramp, certo? E, de novo, chego aqui, clico no node de gradient texture, Ctrl T, ele vai me gerar esse mapeamento. Posso, talvez aqui pelo object, funcione legal. Vou rotacionar aqui só para ficar fácil de visualizar. Vou ligar o color no meu FAC e o meu color no meu color emission. E agora, ó, eu já tenho uma luz gradiente. Tá vendo que bacana? Se eu coloco isso aqui em 3, por exemplo, e aumento, ó, aqui se eu jogar esse preto para cá, ele vai tirar ainda mais. Se eu jogar o branco para cá, ele vai forçar a minha cor branca. Então, o que eu quero é fazer com que a escala aumente ou diminua. Aqui, então, provavelmente deve ser o Y. Ou até o Z, talvez. Não. Talvez, se eu mudar para Generated e aumentar a escala. Ó, legal. Funciona melhor se eu utilizar aqui, ó, em vez de utilizar o Object no Texture Coordinate, eu posso mudar isso aqui, ó. Ó. Eu quero isso aqui mesmo, cara. Vou pegar esse aqui, vou deixar Z, mas eu quero aumentar a escala. Eu estou mexendo ela aqui, só que essa escala ela não está sendo alterada. Então, para eu alterar a escala, ponto 1. Para eu alterar essa escala, deixa eu ver. Tá certo. É o location. Então posso gerar. Aqui na verdade já está até interessante, né? Convenhamos. Ó. Posso deixar no 1 mesmo. Eu posso pegar esse aqui e controlar por aqui, que fica até melhor. Essa cor branca eu posso tentar diminuir um pouquinho, ó, e aí aumento o strength dele. E olha que legal, você vai perceber que a luz ela tá bem gradual, tá vendo? Posso voltar o meu plano aqui para orientação que estava anteriormente. Posso deixar ele um pouquinho mais assim, rotacionado. E talvez jogar ele um pouquinho para trás, ó. Legal, ele vai pegando essa orientação aqui. Né? Ele não ilumina totalmente a minha cabeça da Suzane, mas pelo menos uma parte, né? E aí aqui eu posso jogar ele assim, ó, para ele pegar aqui atrás, aqui desse lado também. Tô achando bacana essa reflexão aqui, ele está gerando uma divisão de pretos e brancos aqui, ó, nessa parte que eu estou indicando com o mouse. Tá uma iluminação interessante nessa parte aqui também. Consigo ver a textura do vidro. Aqui embaixo também está gerando uma iluminação interessante. Posso... Talvez... Será que eu consigo usar um light linking aqui? Nesse negócio? Deixa eu pegar aqui, ó, e jogar ele pro lado. Aí eu não vejo. Vou tirar a visualização dele da câmera. Para fazer isso, venho aqui nesse menuzinho que tem um ícone laranja, que é o Object Properties. Venho aqui em Visibility e no Ray Visibility eu tiro o Show to Camera. Tá vendo? Olha só que interessante. E aqui eu tô... Cara, talvez, ó... Eu não tô gostando dessa reflexão aqui. Para eu tirar ela, basta eu usar o Transmission aqui, ó.
Transmission. Legal. Se eu aumento ele aqui, ó, gera um efeito ainda mais interessante. Olha que bacana. Certo? Aí agora, vamos ligar a nossa luz, ó, anterior. Olha que interessante. Então, tenho minha luz lá no fundo e posso trazer ela para cá, ó. Talvez aqui assim, ó. Olha aí que legal. Certo? Então, eu tenho uma reflexão interessante, ó. Um objeto literalmente de vidro e com uma aparência adequada. Beleza? Então, essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer aprender de fato como trabalhar com esse negócio, com esse 3D, deixar seus projetos muito mais profissionais, muito mais interessantes, basta acessar o link aqui abaixo para ir direto para o meu Patreon, onde eu coloco conteúdos exclusivos sobre essa área de visualização de produto, direção de arte e criação tridimensional. Beleza? Forte abraço, a gente se vê em breve.